O São Paulo na Libertadores a partir de agora, tem que ser emocionado para votar aqui, hein? Favorito ao título. Nossa Senhora. Ah, Calma. André, não, tá. Calma. Você viu, Hernan, que agora a nossa enquete aparece no nosso super telão? Olha Tá que bonito, demais. hein? Tá bonito demais. Não, tá lindo, tá lindo. Favorito ao título, candidato, mas não favorito. Surpresa, já foi longe até demais. Ou azarão total, se der São Paulo, vai ser uma grande surpresa. 17 jogos de invencibilidade, não pode ser azarão. Uma grande marca. Também não é favorito. Então tá, ficamos no meio aqui, Ele é entre essas duas aqui, hein? Não, ele é candidato porque ele é o São Paulo. Sim. Você vota com os relatores? O São Paulo sempre vai ser candidato, né? Mas ainda falando desse ano especificamente, eu também acho que o São Paulo é candidato, não é favorito. Mas é candidato. Essa invencibilidade, ontem até brincaram, falou, ainda bem que passou nos pênaltis, né? Senão você continuaria invicto, mas 2 vezes eliminado. Não adiantaria nada essa invencibilidade. Mas agora conseguiu a classificação, então tem mais 2 jogos para tentar manter a invencibilidade. Ano passado o Botafogo ainda está engasgado, aliás, pode ser o próximo adversário, né? Botafogo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Paulo, o que pode ser melhor pensando? Quais são os pontos de atenção aí pensando na próxima fase, nas quartas de final? Porque se a gente pegar os 2 confrontos, talvez o São Paulo tenha sido melhor que o Atlético Nacional. No primeiro tempo, ontem, analisando ali os 3 tempos, como é que você vê isso e o que precisa evoluir ainda para chegar mais adiante na Libertadores? Uma coisa que a gente estava dizendo semana passada já. São Paulo recuperou a Arboleda, talvez o Oscar, Difícil. talvez o Caleri está correndo. Difícil. Mas assim, você tem possibilidade de recuperação. Você vai ter o Mailton, que está chegando. Tolói. Você tem o Tolói, que chegou. O jogo de Medellín era desesperador, que cada vez caiu um zagueiro. Porque caiu um zagueiro, você dizia, agora eu vou fazer o quê? Botar o Patrick Lança, recuar o Luan, inventar o Negruti. O que você vai fazer? Não tem zagueiro. Agora tem. Então, não é que você tem uma tranquilidade enorme. Primeiro, a LDU, e isso o David Ancelotti vai descobrir amanhã, é muito difícil jogar na altitude. Eu sou suspeito para falar, mas eu não tenho a pretensão de usar o meu caso como regra, porque eu não jogo. Você é um atleta, PVC. Não, assim, já fui. Mas assim, olha só. Que efeito você sentiu da altitude? Nenhum. Eu fui para Quito... Então é tudo frescura dos caras. Eu fui para Quito 3 vezes, eu fui para La Paz 2 vezes. Eu não tenho efeito da altitude, sério. Mas não é porque eu não tenho que ninguém vai ter. Eu já fui com o narrador de Valdo Preto, já foi e teve dor de cabeça e não conseguiu dormir. Então, os efeitos são diferentes em cada lugar. O que não dá para você dizer é a história, maravilhosa história do Macedo, né? O Macedo foi jogar em La Paz e Oruro, fez uma conexão em Santa Cruz da Sierra, desceu do avião e disse, professor, eu estou passando mal. Não, mas aqui é nível do mar. O psicológico. Aí é outra coisa. Miguel, né? Aí é outra coisa. Mas cada um vai sentir uma coisa. Eu, graças a Deus, nas vezes que eu fui, eu não senti. O que não significa que eu não vá sentir outras vezes. Posso sentir. O fato é, a LDU é mais difícil de jogar, que era o que eu ia dizer, antes de ficar prolixo aqui. É mais difícil jogar com a LDU quando a LDU tá bem. O jogo mais difícil, os jogos mais difíceis em Quito foram contra a LDU de 2008, que ganhou a Libertadores. É diferente jogar contra a LDU hoje, e todo o respeito à LDU. Mas o time de 2008, que tinha Guerron, que tinha Bolanhos, era muito melhor. Sim. Então era muito mais difícil o time jogar campeão, contra a LDU. né? Exatamente. Time campeão. Eu fico com a sensação, eu vou discordar do PVC, porque assim, vendo os jogos do Botafogo, e já vi jogo em loco, jogo pela TV, eu vejo que o Botafogo, assim, com o Ancelotinho, né, eu acho que é uma questão de encaixe para esse time deslanchar. Porque, por exemplo, contra o Palmeiras fez uma partida totalmente assim eficiente, como é o Palmeiras, mas o Botafogo ditando o ritmo. No jogo contra o Corinthians, o Botafogo amassou o primeiro tempo e aí tomou o gol de empate e murchou, natural. É um começo de trabalho. Eu entendo que se esse time encaixa e vitórias em Libertadores dão encaixe, dão confiança, é difícil segurar o Botafogo. Então, eu vejo que para o São Paulo é melhor pegar a LDU. Eu não acho que eu comecei a falar e falei da LDU e não falei do Botafogo. Eu acho o Botafogo o favorito para conseguir a vaga. Também acho. Agora, só estou dizendo o David Ancelotti vai descobrir em Quito que é difícil jogar em Quito, mas que é muito mais difícil jogar em Quito contra um time bom. Sim.
E a LDU hoje não é tão boa quanto já foi. Sim. É uma experiência pela qual ele nunca passou, né? Então vai viver isso aí pela primeira vez, esse jogo que vai ter amanhã entre Botafogo e LDU. A gente vai falar mais sobre essa partida já já. Agora, Éder, jogo para você também, né? Na visão do São Paulo. O Crespo falou, né? Vai estar tranquilo, tomando uma cerveja, só acompanhando quem é que vem. Uma cerveja. Ele me chama a atenção o Crespo gostar de cerveja, né? O cara, Ele vai tomar vinho. O cara é argentino. Aí morou a vida inteira na Itália. Vai me tomar cerveja? Mas não pode gostar dos dois? Uma birra. Pode gostar dos dois. Já virou breve. É que o brasileiro. Hernan é o Virou cara brasileiro. que só toma vinho. Ele não toma cerveja, não pode gostar de cerveja. A história do Crespo com a Itália, a coisa mais engraçada da relação do Crespo com a Itália é que você percebe no detalhe, né? No sábado, ele foi perguntado sobre o que ia acontecer no jogo contra o Atlético Nacional e ele fez aquela careta. Aí a repórter perguntou para ele se ele não tinha entendido. Ele falou, não. E eu senti em italiano é ouvir, né? E ele falou em italiano, não falou em espanhol. Eu não escutei. Porque ele morou muito tempo na Itália, né? O Crespo, a entrevista do Crespo é um capítulo à parte. Sim. Ele começa a entrevista, ele é perguntado, é uma aula. Ele é perguntado sobre ter passado maus momentos e se faltou criatividade no ataque. Ele falou, sim, eu concordo. A gente ganhou, estamos muito felizes, mas a gente tem que jogar melhor. É tão difícil você ver o técnico falando isso desse jeito. Aí depois ele fala a questão do Tele. Quando eu era um menino e vi o São Paulo jogar com o Tele, quando ele foi falar sobre jogar no Morumbi, lotado, que eu vi o São Paulo jogar com o Tele, pô, uma demonstração de admiração gigantesca. E depois ele fala, que foi um dos melhores momentos da entrevista, na minha opinião, quando ele fala do ônibus. Que ele fala que foi uma loucura. Eles vinham, batiam na janela, batiam tudo, até medo, não sei o quê, uma loucura. Eu podia estar na minha casa, mas eu preciso passar por isso, por essas coisas que eu amo o futebol. Cara, é muito bom isso. É muito genuíno dele. É muito vida como ela é, É muito vida como ela é. E você sabe E mostrando essa relação, né, com o futebol. Essa questão de eu preciso estar aqui, eu preciso viver isso. Preciso estar aqui, é muito, assim, estudando um pouco da história do Crespo, do porquê ele começou a ser técnico. Quando ele para de jogar futebol, ele tem 2 filhas. E ele já estava muito bem de vida, ele não precisava trabalhar, né? Ele jogou no Milan, no Chelsea, na Inter de Milão, no Parma, fez na a vida Lazio. dele. E aí um dia a filha dele chegou para ele e perguntou, papai, por que a gente tem tudo se você não trabalha? E aí ele falou, que exemplo eu tô dando para minha filha, sendo que eu tô aqui, ele fala que eu ficou 6 meses de pijama e deitado na cama sem fazer nada. Ele falou, que exemplo eu tô dando para minha filha estando aqui, sem trabalhar, sem fazer nada. Vou trabalhar. E aí ele começa a estagiar com o Ancelotti, começa a sua carreira de técnico. Então, para ele viver esses momentos, de novo, além de ter um exemplo para as filhas dele, é um pouco de estar vivo, de estar de novo no futebol. O Ancelotti foi técnico dele num dos momentos mais difíceis da carreira do Ancelotti, que é a final da Champions de Istambul em 2005. Que o Milan faz 3-0, toma 3-3 no empate do Liverpool e perde nos pênaltis. O Crespo era o centroavante daquele time. Ô, Hernan, quero te ouvir, e apesar, claro, do sofrimento que foi passando nos pênaltis, mas é um tipo de jogo que dá uma confiança muito grande, né? Dá um gás muito grande quando você passa para uma próxima fase de Libertadores, depois desse sufoco que foi. Qual é o entendimento interno do São Paulo hoje? É um time que chega forte para esse restante de mata-mata, para umas quartas de final? É um time que se credencia mesmo ao título dessa competição, que poderia ter acontecido ano passado, porque foi o time que mais deu trabalho ao campeão Botafogo. Ganha confiança, mas todo mundo sabe que é uma construção. Ninguém lá no São Paulo está achando que agora dá para chegar, dá para ganhar. Não se fala em título nesse momento. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. O São Paulo vê que esse crescimento, ele é bom em vários aspectos. Esse grupo é um grupo que chegou, foi sendo montado e foi sendo montado sem R$1. Não teve aquisição. São Paulo não gastou para contratar jogador. Então, assim, quando você tem jogadores que vêm de graça, emprestado, empréstimo com opção de compra, fim de contrato, como o Dineno, que rompeu e do Cruzeiro e veio. Então, assim, há uma desconfiança muito grande entre eles, inclusive. Porque, assim, não é nenhuma grande estrela. As grandes estrelas, para piorar, as grandes estrelas estavam no DM o tempo todo. O Lucas está bem agora, está começando a ter sequência agora. O Oscar está há muito tempo. O Calérios, provavelmente, só no fim do ano ou no ano que vem. Então, assim, há um sentimento de que, será que a gente vai conseguir chegar? E isso vai dando um passo de confiança que é como se fosse um tijolinho numa construção.
mas ninguém dentro do São Paulo tá lá, tipo assim, agora é com a gente, agora estamos juntos, agora não sei o quê. E, evidentemente, o resultado dentro de campo serve para acalmar o bastidor político. Porque, assim, teve fagulha. Teve fagulha e querosene. Eu entendo que se uma derrota, né, se São Paulo fosse eliminado... Tá falando do áudio vazado? O bastidor político ia ficar muito mais evidente. Hoje ele aconteceu... A gente pode debater sobre isso, pode trazer mais detalhes, bastidores dessa história, mas fato é que o resultado dentro de campo, ele serve para também acalmar o bastidor político. A informação que eu tenho é que quem sustentou que o Henrique Carmo tinha que ficar foi o Belmonte. Claro que passa pela diretoria, mas foi o Belmonte o que foi decidido antes do São Paulo entrar em campo ou viajar, chegar em Recife para o jogo, era que nesses moldes que o PSV pediu a contratação, não vai acontecer. Houve uma ordem da diretoria de futebol para encerrar as negociações com o PSV em relação ao Henrique Carmo. Inclusive, os empresários foram avisados. E o Henrique Carmo também sabia disso. E tem áudio e tem mensagem. Tem e-mail. Muito antes do jogo. Tem e-mail e tem áudios e mensagens que comprovam isso. É esse o entendimento, Éder? Porque, né, o Henrique Carmo, ele entra no jogo contra o Sport, inclusive ele vai muito bem ali no segundo tempo, né? Ele tem uma participação muito expressiva e isso acaba chamando ainda mais atenção, depois do áudio vazado, enfim, de todo um burburinho que isso causou dentro do São Paulo nesses últimos dias. Essa história é bem longa, Luiz. Áudio vazado não, gente, uma mensagem. Uma mensagem mal colocada. É uma mensagem enviada no grupo errado. Ou colocada no lugar errado, né? Essa história é muito longa, né? E remete a um conflito histórico no São Paulo entre Morumbi e Barra Funda. Isso a gente já sabe, né? E agora com a eleição chegando, isso começa a ficar ainda mais aflorado, né? Do Morumbi indo para um lado e a Barra Funda indo para o outro. E para quem não conhece um pouco da dinâmica do São Paulo, o Morumbi que a gente fala é onde fica a diretoria, que não é a de futebol, e a Barra Funda é onde fica o departamento de futebol. Então, muitas vezes, as duas estão cada um remando para um lado, né? Então, hoje, a 12 quilômetros, 13 quilômetros. Hoje a diretoria do São Paulo é totalmente pro superávit, enquanto o futebol tenta ter o seu desempenho e bater as suas metas futebolísticas. Então, muitas vezes, sai fagulha nesse meio. Então é um pouco disso. A questão do Henrique Carmo, o PSV quer o Henrique Carmo desde o final do ano passado. Muito tempo que o PSV quer o Henrique Carmo. E essa negociação de vai e volta, já tem há muito tempo acontecendo. O que eu apurei é que ele nunca chegou a ficar próximo do PSV. O PSV sempre quis e o São Paulo nunca pensou em liberar o Henrique Carmo para o PSV. A questão agora do Henrique é que, com a venda do Lucas Ferreira, ele se torna o próximo da fila. O Henrique era preferido do Dorival ainda na época, e ele perde a posição pro Lucas Ferreira, porque o Lucas Ferreira faz uma copinha muito boa. E o Henrique não, o Henrique vai para a pré-temporada com o Zubeldia. E agora, com a venda do Lucas Ferreira, o Henrique é o próximo da fila e ele começa a entrar. E me chama a atenção, no final do jogo, da Libertadores, que o Crespo, precisando do resultado, ele não coloca o Dineno ou mais um centroavante e cruza a bola na área. Ele coloca o Henrique, que tem a jogada individual, para construir a jogada pelo lado e entrando. E ele consegue construir, tanto com o Henrique quanto com o Ferreirinha. O Ferreirinha, ele entra, ele dá uma bagunçada ali no jogo. E só um detalhe, que assim, nessa construção de chegada de proposta de PSV e tudo mais, o interesse era antigo, de fato, já vinham monitorando, scout, aquela coisa toda. Ele queria ir, né? Ele queria ir. Essa é importante dessa história. Então, assim, não é que, como estava lá na mensagem, queriam se livrar do jogador. Tinha uma proposta que não era vantajosa para o São Paulo, ponto, isso é verdade. Tanto que o São Paulo não decidiu levar adiante. Mas tinha também um desejo do jogador e uma questão também do entorno do atleta, que é empresário, é familiar, que quer ver o moleque jogar. E eles estão certos, porque o moleque desempenha no treino, o moleque vai bem na categoria de base, mas assim, chega na hora do profissional, a coisa é diferente. Mas tem uma variável agora, que é a saída do Lucas Ferreira. Que aí o São Paulo começou a enxergar uma possibilidade. E aí quando falou, ó, PSV por empréstimo, 100 mil euros por empréstimo para pagar 3 mil euros no final do contrato se ele bater as metas. Então era uma negociação muito ruim e que o São Paulo já tinha falado, não queremos mais, já estava tudo certo, o moleque entrou, brilhou, o Henrique Carmo já sabia que não seria negociado
quando entra em campo no jogo contra o Sport, já sabia disso, o staff, todo mundo já sabia, e ele estava, beleza, então vou buscar a minha oportunidade aqui. E aí teve aquela situação que foi um erro, e que é um erro que, assim, eu vejo algo assim do tipo, cara, beleza, existe historicamente, como o Éder falou, um pensamento Morumbi, um pensamento Barra Funda, mas, gente, tudo é São Paulo. Você já mandou... Tudo é São Paulo. Pro grupo errado? Não, mas mesmo assim, né? Tudo bem, você pode ter o descuido de mandar... Não, e depende do teor da mensagem também. Depende do teor da mensagem. É pejorativo, é jocoso, é desrespeitoso. Você já mandou? Eu já mandei. Já mandou pro grupo errado? Já, lógico, várias vezes. Não, também já mandei, mas depende do teor da mensagem. Eu já mandei figurinha errada. Eu mandei também. Grupo sério, grupo de escola, por exemplo, que tá lá os pais, assim, às vezes até diretor e tal, você já mandei figurinha errada. Mas isso aí é inocente perto do que aconteceu. Sim. Tipo assim... O lance não é o teor da mensagem. É lógico. Esse que é o problema, né? Enfim. Ficou muito chato agora essa situação lá no São Paulo, agora tentando ser resolvida ainda mais com o Henrique Carmo entrando e fazendo bem seu papel. E os dois conversaram, tá, Luísa? Só pra gente... Tá. Os dois conversaram, tanto o Belmonte quanto o Zé Eduardo. Conversaram, o Zé Eduardo pediu desculpas pro Belmonte e eles vão tentar manter uma convivência, mas que ficou uma mágoa, é inegável que ficou. Fica difícil não ficar uma rusga, né, depois disso. Já mandou? Acho que já, mas nada muito grave, porque eu não me lembro. Vocês, pessoal do chat, vocês já mandaram mensagem no grupo errado? E o quê? Já mandou. O Hulk já mandou. Mandou o quê? O Hulk já mandou mensagem pro grupo errado. Opa, se já. Olha, se mandou mesmo. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. E aí vem a notícia negativa, mas vem uma notícia positiva, pelo menos, né? Que o São Paulo fechou um novo acordo de patrocínio avaliado em 18 milhões. Quando você olhou sonhos, você falou, cara, deve ser um merchan, o sonho do Tetra? Você pensou isso, mano? Cara, a palavra sonho está muito ligada em tudo, né? E realmente, é o que a gente... Você vê como que uma coisa não se desvincula da outra, né? A gente estava falando sobre classificação, premiação, e a gente veio trazendo os assuntos, falando agora sobre a questão financeira do São Paulo, a questão esportiva. A gente chega agora falando de patrocínio do São Paulo umas oitavas de final de Libertadores, né? Um novo acordo de patrocínio sempre é muito bom, né? 18 milhões de reais. Acho que você vai trazer os detalhes aí desse novo patrocínio. Muito importante, a gente já fica, como eu falei, né? Visibilidade, o São Paulo ganha muito, sendo um time competitivo aí nas competições que estão em disputa, e isso faz muita diferença, né? E o Léo, eu queria só voltar uma coisinha sobre o Oscar, que eu vi que tem uma galera comentando até sobre ele, você citou ele também. É uma questão, assim, que o Oscar, ele chegou e pouco jogou, né? Pouco atuou até agora por um valor altíssimo, e a gente fica pensando assim, agora quando ele voltar, como ele vai se encaixar nesse time, né? Sendo que talvez a nossa solução estaria ali na base, como a gente sempre diz, de falar sobre Rodriguinho, né? Que estava ali disponível e aí está evoluindo. Então a gente pensa meio que isso. Isso diz muito sobre o planejamento, né, Léo? Diz muito sobre o planejamento do São Paulo, que agora fechou esse patrocínio. Uma notícia boa. A gente visa aí patrocínios, patrocinadores para chegarem para ajudar o São Paulo, que possam fazer a diferença. A gente tem alguns patrocinadores que são bem identificados com o São Paulo, assim, e isso acho que faz diferença também. E a gente precisa de verba, precisa de grana. Então, quanto mais patrocínios e mais marcas procurarem o São Paulo para anunciarem o São Paulo e reconhecerem o quanto o São Paulo é gigante nesse sentido de estar sempre com muita visibilidade, é muito importante, né? Uma observação, né, Léo? Ontem eu fui pro Morumbi pela Paramount, né? Pelo Paramount Plus. E é muito legal, assim, a equipe falando, né? Que para eles é muito positivo o São Paulo avançar, porque tem todo o lance de transmissão e tudo mais. Então é muito positivo para as marcas, né? Também estarem alinhadas ao São Paulo de alguma forma, seja com transmissão, seja com o que for. E isso é muito bom. Então é muito bom esse novo patrocinador aí. A gente chega, porque verba para o São Paulo entrar é muito bom. Só que daí a questão que entra também é que precisa ser muito bem administrada e vem todo o lance de transparência para o São Paulo saber utilizar da melhor maneira possível esse dinheiro que entra também.
Exatamente, importante demais, né? Mais um patrocínio para o São Paulo. Departamento de marketing trabalhando aí, legal pra caramba, conseguiu fechar mais uma parceria que vai render 18 milhões, né? E é interessante esses sonhos que todo mundo falou e chamou muita atenção. Eu achei uma jogada de marketing interessante. Ao invés de entrar com o nome da empresa, né? Porque, até de acordo, dando os créditos lá para o Poder 360, o acordo que o São Paulo fechou é com o cartão de todos os sonhos. E aí chamou muita atenção pro sonho. Se colocasse cartão de todos os sonhos, acho que não ficaria tão legal. Então, bacana aí, o São Paulo consegue fechar uma parceria importante, né? O São Paulo precisa e também, cara, conseguir cada vez mais ter poder de barganha para colocar mais patrocínios, né? Eu lembro que isso foi um ponto importante da gestão Casares, né? Que ele pega a camisa do São Paulo, tinha patrocínio que pagava 5, 6 milhões na camisa do São Paulo, Omoplata, Master pagando menos de 100 milhões no ano, as coisas estavam acontecendo complicadas, e aí isso ajudou muito, né? Junto com o departamento de marketing do São Paulo aos poucos vem, mas isso só vai acontecer de fato quando você tem resultado esportivo, porque digamos assim, de interações, o São Paulo consegue ter muito... o São Paulo é uma marca vendável, então isso é fato. O São Paulo tem mais de 20 milhões de torcedores, o São Paulo, os torcedores consomem redes sociais, os torcedores consomem produtos, só que aí tem que ter o resultado esportivo atrelado, porque vai valorizar a marca de alguma forma. Mas aí uma notícia boa, legal demais, então tá aí, né? Cartão de todos os sonhos. Legal pra caramba. Se o São Paulo for campeão da Libertadores, eu farei, com a sua autorização como apresentador e com a autorização da casa, já que usamos uniforme, farei o Canelada com a camisa do São Paulo, cantarei o hino do São Paulo e beijarei o uniforme beijarei o distintivo toda vez que eu aparecer no ar. Você já está autorizadíssimo. Muito obrigado. Até porque a torcida do São Paulo vai querer te ver passando essa humilhação se o São Paulo conquistar o Tetra da Libertadores e o Bragantino continuar sem conquistar nada. Já está autorizado, a casa não tem que autorizar nada. Quem manda aqui é você. Não importa o Bragantino nesse caso. É o São Paulo contra o São Paulo. São Paulo for campeão, usarei a camisa tricolor, cantarei o hino feito por Porfírio da Paz e toda vez que eu aparecer, antes de eu falar alguma coisa, eu vou dar um beijo no distintivo. Beleza? Tá vendo que não é má vontade. Se o título não for pro Flamengo, eu vou torcer muito pro São Paulo. Então, a informação, pode cravar, o São Paulo acertou a contratação de Mailton, lateral direito, que chega da Chapecoense, ele pertence ao clube Metalist da Ucrânia, e chega em definitivo, não é mais por empréstimo. O São Paulo, então, conseguiu esse contrato com ele em definitivo até o fim de 2027 e não vai pagar nada, vai só não ter aí mais a dívida em relação ao Paulo Boia, que, cara, na prática, os caras nunca iam pagar, né? Eles têm 8 transfer bans, então usaram esse valor, abateram desse valor e ele já vem para o São Paulo em definitiva. Então, Mailton vinha fazendo grande temporada, né, na Série B pela Chapecoense e vem para o São Paulo Futebol Clube. 6 gols, 4 assistências, um ala mais ofensivo. Queria ouvir um pouco de você, assim, em relação ao Mailton, não, né, especificamente desse jogador, caso você não conheça muito características, mas em relação a essa busca por esse lateral e essa contratação aí de um jogador que se enquadra nesse aspecto financeiro, né? O São Paulo não paga nada de momento para ter ele, só tira uma dívida que já era pendente aí há 2, 3 anos, já estava na FIFA e já não ia ser paga. Cara, se em termos de negócio, foi um negocião, né? A gente já tinha a dívida, não ia ser paga, consegue um jogador de uma posição que teoricamente está carente, excelente contratação, fizeram uma, aleluia, depois de tanto tempo fizeram uma boa, mas eu até comentei com o Senna ontem que, você vê o Cedric entregando ali na expectativa dele, o Mike ganhando confiança, evoluindo, chega o Mailton agora. Eu acho que a competição ali pelo lado direito vai ficar ainda melhor, né? Confesso que eu não conheço o Mailton, mas dizem que ele é bem agressivo, assim, bem atacante. Eu acho que vem para somar, jogo para todos eles vai ter, né? Acho que vai ter bastante jogo aí para nós até o final do ano. A gente espera que seja um jogador diferente do que a gente tem, porque a gente tem o Cedric, que na parte técnica é muito bom, tática também. A gente tem o Mike, que tem um pouco mais de força e velocidade e tá ganhando confiança, evoluindo com os jogos. E aí chega o Mailton.
Eu até comentei que quando eu chego no São Paulo, um mês depois chega o Reascos, e aí eu fico meio cabisbaixo. Eu falei, pô, tô em quarto, vai ser aqui, eu tô morto aqui, né? E aí é uma galera falando, você já jogou 2 jogos, foi bem, não deixa cair, a chance vai vir, só que você tem que estar preparado. E aí, por obra do destino, a minha chance vem depois dali de uns 2 meses, contra o mesmo Internacional que tinha ganhado de nós na final da Libertadores, e eu estava preparado, e aí aproveito a minha chance e não saio mais. Eu acho que isso é um pouco de motivação para o Mike, e é uma motivação para o Mailton também, né? Que sai lá do Metalist da Ucrânia para Chapecoense e cai no Morumba lotado, é perigoso ele já chegar jogando ainda com oportunidade. Cara, eu acho que o São Paulo tem um final de ano bem gostosinho, digamos assim, para nós, assim, acho que melhor que foi o ano passado. Tô me iludindo a cada semana que passa, vocês estão me enganando, e é isso, torcer para que ele chegue bem e consiga entregar o que pelo menos a galera falou, mas é diferente, né? Jogar na Chapecoense, no Metalista, chegar no São Paulo. Ainda mais se ele tivesse chegado ontem para ver como que era, ele falou, eu nunca passei por isso, tá estranho. Mas cara, toda a sorte do mundo pro Mailton. Sensacional. Seu comentário, Renan, em relação a essa contratação do Não Paulo, Mailton é do Tricolor. E assim, a gente critica muito aqui, agora eu gostaria de fazer um elogio, né? Da criatividade do São Paulo. Não olhou lá para a Europa para trazer um jogador de 35 anos, um brasileiro, por exemplo, que jogou na Europa. Não. Agora teve a criatividade, com consciência, fez uma, entre aspas, para já uma boa contratação. Depois que foi falado o nome do Mailton, eu já vi alguns jogos da Chapecoense esse ano, a Chapecoense que esse ano está bem, vai brigar até o final pelo acesso, mas não tinha visto, né, o jogo assim, para olhar o Mailton. Tinha visto o jogo normal, assistindo o jogo normal, sem analisar muito. E eu comecei a fazer algumas pesquisas aí e realmente tem muita qualidade o rapaz. Tem muita qualidade. No último jogo ele fez assistência, bola na trave de esquerda. Ele vai para cima mesmo, ele tem coragem. Vai mudar, quando ele estiver em campo, um pouco a característica dessa posição. Então, como o Ilcinho falou, a gente está bem servido ali. Para qualquer circunstância de jogo, a gente vai estar bem preparado. Claro, como o Ilcinho também bem falou, São Paulo é diferente, a pressão é diferente do que jogar lá na Arena Condá, do que jogar no Metalist, do que é completamente diferente a pressão. E eu espero que ele esteja preparado mentalmente para esse tipo de pressão que ele vai ter, né? De uma Libertadores, de estádio cheio, de cobrança muito pesada, porque a torcida do São Paulo é assim, e que ele esteja preparado. Mas a primeira impressão que eu tenho é muito boa em relação a ele. Muda a característica em relação ao Cédric, mas a impressão é muito boa. Espero que ele consiga corresponder aí a contratação que foi, né? E parabéns ao setor de scout aí, dos analistas, porque conseguiram pescar num rio onde pouca gente esperava, né? E é isso que eu cobrava do São Paulo sem dinheiro. Criatividade. E essa foi uma criatividade. Se vai dar certo é outra história, mas buscou um jogador que tem rendido da forma que se espera que ele possa render no São Paulo. Isso eu gostei.